Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado grande e poderosamente. Você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, muito obrigado por você fazer parte dessa família, né? Eu estou dizendo que, costumo dizer que não é canal, é família Palavra que Salva. Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe poderosamente. E você que está assistindo agora, ainda não tinha assistido, é a primeira vez que está assistindo esse canal, eu recomendo, se inscreva, dê um like aí para ajudar o pastor. Nós estamos proclamando o evangelho. E olha, eu quero te dizer, você não vai pagar absolutamente nada por isso, é 0,800, é só se inscrever, você vai ter todos os dias mensagens bíblicas, tá? E já tem mais de 600 mensagens gravadas aí no canal, você pode acessar e lá buscar várias, é uma diversidade de temas, né, que Deus tem colocado no coração do pastor, e assim o pastor tem trazido aqui para esse canal maravilhoso, tá bom? Mas antes de nós começar, nós vamos falar de uma outra série. Nós falamos na série passada sobre as famílias, né, e toda a base foi na família de Abraão, Sara, Isaac, Agar, Ismael. Então, toda a trama relacional ali desses personagens bíblicos, né? Eles foram protagonistas dessa série. Agora nós vamos passar para uma outra sequência, né? Uma outra série, e eu escolhi um livro para nós estudarmos. Mas antes, eu quero mandar alguns abraços, tá? O primeiro abraço que eu quero mandar é para a Igreja Batista Monte Oreb. Olha, tem sido uma bênção ali aquele lugar. A Igreja Batista Monte Oreb, ela fica ali na Alvorada, na Alvorada 1, né? E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado grandemente. Eu me sinto muito honrado, muito feliz em fazer parte, né? E estar ali com aquele rebanho ali, os irmãos, as famílias ali que são muito compromissadas, trabalhadoras na obra do Senhor, empenhadas, né? Com aquela energia para gastar ali na obra de Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero dizer que eu tenho um amor muito grande por vocês, tá bom? Outro abraço importante, um abração aí para o Paulo Judson, ali da Igreja da Constantinópolis, ali no Educandos, né? Nós participamos lá, fui convidado por ele para participar do podcast Filhos de Abraão e foi uma bênção. Constante TV, você pode acessar no YouTube o canal Constante TV, que ali tem uma programação 24 horas ali para você estar assistindo todo o tempo, os programas ali bem pertinentes àquilo que é a nossa fé cristã, né? Graças a Deus por isso. Também mandar um abração para o pastor Franklin Costa, pastor abençoado, que também estava conosco ali em toda a direção da parte da programação. Ele é o sonoplasta, age ali, trabalha ali naquela área. Muito obrigado, pastor. Só foi uma bênção para nós e foi um prazer revê-lo, né? Também o nosso diácono Marcos ali da Igreja Batista do Dom Pedro. Foi uma bênção conhecer aquele homem de Deus ali. Nós trocamos algumas informações super interessantes, né? Estávamos ali, pastor José Carlos também estava conosco, ali um abração ali para ele também, graças a Deus, meus irmãos. Então vamos ao nosso programa, nosso conteúdo de hoje, né? Ó, esse é o livro, Fator Integridade, e aí tem a força do caráter no desenvolvimento da liderança, a força do caráter no desenvolvimento da liderança. Então, esse livro é do Kevin Manoia, né? E ele foi traduzido pelo Omar de Souza. Então, nós vamos estudar um pouco esse livro, né? Ele tem alguns capítulos interessantes para nós discutirmos um pouco sobre a formação da personalidade, né? Ele não trouxe, mas eu coloquei um embasamento para a gente usar esse versículo todo o tempo, né? Porque ele tem tudo a ver, né? Eu fiz a leitura do livro e achei no livro de Efésios um versículo bem pertinente naquilo que o autor quer trazer. Então, está lá em Efésios capítulo 3, verso do 15 ao 19, diz assim:
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que palavra maravilhosa, profunda, é uma palavra que tem um aprofundamento muito grande, e essa é a base. Efésios capítulo 3, do verso 15 até o 19. Eu sugiro você dar uma lida depois, né? E uma refletida em cima desse versículo. Então vamos lá. Nós vamos falar, esse primeiro momento, esse primeiro tópico, é sobre o paradigma da formação, a formação do sujeito, né, do caráter, daquilo que é uma liderança, né, para a perspectiva de uma liderança, é porque é isso que ele traz, né, a formação de um líder, né, tem todo um construto, né, para a formação desse líder. E aí o Manoia, o autor, ele traz o conceito de liderança, né, e aí dentro desse conceito ele faz um apanhado, né? Livros que são publicados, bastante livro publicado nessa área de liderança, né? Tem umas centenas, aí, uma pilha de livros só sobre liderança, né? Vários seminários também que se organizam para buscar esse contexto da qualificação, da capacitação, da liderança. Isso é importante, né? E tanto nas organizações, como o autor coloca, quanto nas igrejas, existe uma exigência, né? Capacitar o sujeito para que ele possa exercer uma liderança e tal, né? E fala do desempenho, dos bons resultados que vai culminar na pessoa de um líder, né? De um líder em potencial, tá? Depois, quando nós falamos dessa perspectiva cristã, ser líder, ou ter o rótulo de líder, segundo essa perspectiva que a gente vai se basear lá em Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, é tornar-se sal e luz para o mundo, tá? Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Então, essa perspectiva de ser líder, de ter o rótulo de líder numa perspectiva cristã, segundo a Bíblia, tornar-se sal e luz para o mundo. Então, tem uma função, né? Outra coisa que é interessante, que chamou a atenção para nós, é o chamado para influenciar, né? Quer dizer, conduzir. O líder é chamado para influenciar e conduzir outros à fé e à vida em Cristo. Olha, nós estamos falando dessa liderança na perspectiva cristã. Então influenciar, conduzir outros à fé e à vida em Cristo. Outras coisas que são interessantes. Líderes. Líderes, nós temos líderes em várias esferas. E no contexto cristão também, nós temos a liderança em vários aspectos e ministérios, e a ideia é impactar o mundo, provocar mudanças, tá? Essa a perspectiva, eu estou falando não numa perspectiva secular, eu estou falando numa perspectiva cristã, tá? Outra coisa, é importante também a gente entender o que não é liderança, porque o Manoia, o autor, ele faz isso, né? Então é importante a gente ressaltar, para deixar bem evidente aquilo que ele quer frisar e que nós também queremos frisar sobre a liderança. Então o que não é a liderança? É aceitar as condições terríveis, degradantes, tá? Caóticas da sociedade e se resignar
somente na oração, né? Tipo a frase assim, ó, que vai resumir bem isso que ele está falando é: sou mais santo do que os outros, né? Então, isso não é liderança, tá? Então, o mundo está um caos, o mundo está catastrófico, o mundo está pedindo socorro, o mundo está clamando, e aí simplesmente não, ora, tal. Não estou dizendo que oração não é bom, estou falando de uma perspectiva do exercício da prática cristã para um líder, né? E aí o que tem? O que tem é que você, como líder, ou aquele que está em formação nessa liderança, na prática, tem que exercer influências positivas e provocar mudanças, né? Essa talvez seja uma das metas, um dos objetivos nessa perspectiva da liderança. Outra coisa, o autor também ele coloca a diferença entre o termômetro e o termostato, né? Olha só, ele vai fazer essa analogia aí interessante, e aí eu peço para você refletir, porque depois eu quero te fazer uma pergunta, né? Ele diz que o termômetro, ele vai medir a temperatura ambiente e vai reagir apropriadamente à temperatura. Se a temperatura lá está marcando X graus, o termômetro vai se apropriar daquela temperatura ali, marcando aquela temperatura do ambiente. É somente esse registro. Já o termostato é um regulador, né? Então, se no termostato aquele material lá, aquele eletrodoméstico, sei lá o que for, qualquer aparelho, né, foi regulado para 22 graus Celsius, mas a temperatura está marcando 20, né? Então, o que o termostato vai fazer? Ele vai alcançar a temperatura desejada, que é o 22, até chegar lá, né, e fazer esse controle. Então ele vai se adequar até que essa temperatura que foi marcada chegue, e aí ele vai regular. Então o termostato é um regulador, né? E aí vem a pergunta, né? Qual dos dois aparelhos representa melhor o líder? O termômetro ou o termostato? Aí eu vou deixar para você fazer uma reflexão depois com mais calma, né, nessas duas situações. E aí o autor ele vem trazendo o seguinte também, que é interessante: a organização influencia na liderança, quando a gente fala da formação, né, e o líder na organização. Então ela vai dizer que com o tempo, quando o líder ele chega numa organização, aí com 2, 3 anos, a organização ela começa a ter a cara, eu vou usar esse termo, tá? A cara do líder, né? Ela se adapta àquele líder e o líder se adapta a ela. Então ele vai trazer isso. E outra coisa que ele traz, que aí a gente já vai para o próximo episódio, que é super importante, porque assim, o autor ele não diz que o treinamento, os seminários, né, os livros, tudo isso, ele não diz que isso não é importante. É super importante na formação de um líder, né? Você ter uma base teórica, uma sustentação teórica é imprescindível, tá? Porém, ele vai mais fundo, que é aí que nós vamos começar nossos estudos, que é exatamente quando a gente começa a refletir sobre o que Efésios capítulo 3, verso do 15 ao 19, ele fala. Então, ele vai mais fundo, ele mergulha, ele vai dar um exemplo do iceberg, né? Então, o que é isso? Tá? É o que a gente chama de caráter. Caráter, o que é caráter? O que é um homem, uma liderança, ou um líder de bom caráter, ou um líder de mau caráter, né? Para isso a gente precisa desse conceito, e a psicologia vai nos ajudar, né? O caráter é o espelho da nossa estrutura. Nós temos uma estrutura psíquica e o caráter é o espelho disso, ou seja, é o que está refletindo, que todo mundo ao redor consegue visualizar. Então, vocês estão me vendo agora, por exemplo, né? Vocês estão me vendo. Então, o que vocês
então estão vendo através da minha fala, do meu comportamento, seja aqui no vídeo, seja em outro lugar, seja na igreja, seja na vida secular, na vida profissional, isso é o meu caráter, né? Que é aquilo que eu trago do meu interior e faço refletir isso para fora. E aí só quem consegue ver é quem está do lado de fora, é o outro. Então isso é o meu caráter, né? Então esse tal do homem interior, no qual Paulo aos Efésios ele cita, é o caráter. E aí que a gente vai começar o nosso estudo, o nosso vídeo. Por quê? Porque o líder ele tem que ser forjado nesse caráter segundo aquilo que as Escrituras estabelecem para nós. E aí nós vamos diante de um conflito entre o interior, que Paulo fala isso lá em Romanos, e o exterior. Quando o exterior quer fazer alguma coisa, o interior não quer. Quando o interior quer fazer alguma coisa, o exterior não quer. Um tem força sobre o outro. Mas eu vou deixar você saboreando, sobre o caráter, porque nós vamos comentar isso no próximo episódio, tá bom? Então, se você quiser pesquisar alguma coisa sobre caráter, seria interessante para que no próximo bloco, ou no próximo episódio, não é bloco não, no próximo episódio a gente venha refletir, comentar um pouco mais e um pouquinho mais a fundo, e a cada passo a gente aprendendo algo concernente ao caráter segundo o que as Escrituras propõem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que Deus te derrame sobre você a sua graça, que Deus derrame o seu amor sobre a sua vida, e assim seja feito. Você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, diante do Senhor, e assim andar na sua presença, tá bom? Deus te abençoe grandemente, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.